2024 chegou e parece que você deu um restart, parece que você está nascendo de novo. Pensar por esse lado pode ser interessante sim, porque faz com que você crie iniciativas, se motive para coisas novas. Porém, na minha visão, isso cria uma pressão desnecessária, que pode criar uma pressão para você fazer muita coisa, isso sobrecarregar, chegar no final do ano você não fazer nada e você ficar de novo com aquela mesma lamentação. Então, o intuito desse vídeo é de trazer ações práticas, rápidas e flexíveis para você começar esse 2024 com o pé direito. Eu quero trazer algumas microatitudes para você fazer, independentemente se é nesse mês de janeiro que eu gravo o vídeo ou durante qualquer mês do ano. Você precisa focar em colocar algumas dessas estratégias ao longo do ano para que o seu 2024 seja muito melhor que o 2023. E para isso eu criei um método chamado Método dos 3 Ps. Os 3 Ps basicamente são 3 grandes áreas que você deve focar durante esse ano de 2024. O primeiro P do método refere-se ao plano. Para você fazer um bom planejamento para 2024, você precisa focar em algumas microatitudes dentro do seu plano. E como a gente fala sobre investimentos e planejamento financeiro, eu quero destacar aqui 4 coisas imprescindíveis para você ter um ótimo plano para 2024. Primeiro, faça um diagnóstico da sua vida. Escreva num papel, no computador, enfim, em qualquer lugar, coisas que são relevantes para a sua vida, situação sua atual de vida, particularidades, objetivos, desafios, questões financeiras. Faça isso da forma mais qualitativa possível. Deixe isso de uma forma muito clara para você entender onde você se encontra, e o simples fato de você escrever já gera uma reflexão, diferentemente se você só ficar pensando e não agir. Escrever faz muito bem para que a gente possa entender quais são os nossos pensamentos, o que está afligindo nesse momento e quais são as soluções, fica muito mais fácil. Existe uma vertente da psicologia que é a cura pela fala. Esse caso não é tanto cura pela fala porque você não está falando com outra pessoa, e sim com você mesmo. Mas eu quero adaptar aqui para você poder entender a lógica. Novamente, o simples fato de você escrever, você coloca os seus pensamentos livres, e isso faz com que você entenda que às vezes a solução que você estava pensando antes pode ser muito mais fácil. No final das contas, isso te traz muito mais tranquilidade. Escreva sobre a sua vida, onde você se encontra e o que você quer fazer dela a partir disso. Segundo ponto, faz uma reserva de emergência. Tá mais do que claro, tá mais do que banal falar isso, mas a gente precisa falar porque é muito importante para você passar um 2024 muito sólido e fazer com que os outros 2 Ps desse método façam sentido. Se você pegar os seus custos mensais hoje, que você colocou ali no seu diagnóstico de vida, e colocar algo em torno de 5, 6, 10 vezes esse valor, você já vai ter uma boa reserva de emergência. Esse é o alicerce do seu plano para 2024. Não busque investir em nada nesse momento como ações ou fundos imobiliários se você não montou a sua reserva de emergência ainda. Você precisa proteger situações que tenham baixo impacto na sua vida. Eu não quero que 2024 seja um ano que chegue uma conta para você pagar e que você não tenha dinheiro para isso, ou que você bata o carro, não tenha seguro, você não tenha dinheiro para pagar o conserto, ou que algum familiar seu peça dinheiro emprestado e você precise emprestar numa situação de urgência e você não tenha dinheiro. Portanto, foque em proteger em situações do dia a dia, situações cotidianas. A terceira microatitude é: faça um seguro de vida. Seguro de vida tem um certo preconceito ainda pelas pessoas, mas uma coisa que eu quero te dizer é: existem vários tipos de seguro. Se você não tem filhos, por exemplo, não tem ninguém que dependa de você definiu isso no seu diagnóstico de vida, você pode fazer um seguro de doenças graves, de invalidez, de cirurgias, de internação hospitalar, enfim, situações que vão te proteger de uma forma diferente da reserva de emergência. Situações que têm um alto impacto na sua vida e que, caso aconteçam, pode fazer com que você tenha uma capacidade zero de gerar renda lá na frente. Se você ficar inválido, se você é um profissional liberal, perder o movimento das mãos, será que você tem patrimônio suficiente para poder se proteger e para poder manter o seu custo de vida pelo menos? Se não, você precisa alavancar o seu planejamento financeiro fazendo um seguro. O que significa alavancar? Você vai pagar um valor muito irrisório para uma apólice de seguros. Você pode pagar R$80 se você quiser. Se você tiver dúvidas, coloca nos comentários que eu tenho parceiros que podem te ajudar na construção de uma apólice. Chama-se alavancagem porque você vai pagar esse valor muito baixo e se acontecer algum sinistro, alguma situação com você, você vai receber um valor muito alto. Se você, novamente, não tem um patrimônio financeiro que te ajude nisso, você precisa desse tipo de estratégia. E a quarta microatitude sobre o nosso P de plano, defina quais são os seus objetivos. E para isso, muito simples, dê um nome, dê um preço, dê um prazo para você atingir o objetivo e dê um nível de prioridade. Quero comprar uma casa daqui a 5 anos no valor de R$500 mil e a minha prioridade é alta. Quero viajar daqui a 12 meses num custo de R$15 mil e a prioridade é alta. Quando você define objetivos e coloca isso em caixinhas na sua cabeça, você define o que fazer com o dinheiro. Muita gente não faz nada com o dinheiro ou às vezes nem fica motivado a poupar porque não sabe para onde vai esse dinheiro. E para onde vai esse dinheiro não significa necessariamente dizer compre a ação X, compre o produto Y. Não, é para qual objetivo esse dinheiro serve. Se você não sabe para onde vai, fica difícil você saber isso. Então faça os objetivos dessa forma: nome,
preço, prazo, prioridade. A propósito, eu tenho uma mentoria individual onde eu te ajudo a montar um plano de ação para 2024. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você tiver interesse, a gente desenvolve isso aí focado nos seus objetivos e no seu cenário de vida. O segundo P do nosso método refere-se ao profissional. São microatitudes, não só mentais, mas também técnicas que podem te levar para outro nível da sua vida profissional. A primeira delas é dinheiro. É claro que eu ia falar de dinheiro. Para falar de dinheiro, eu vou falar de um jeito diferente que certamente poucas pessoas te falam. Olha só, como que hoje a gente enxerga o nosso salário? A gente tem uma renda, a gente tem os nossos gastos, subtrai-se esse valor e a gente chega no resultado que é o dinheiro disponível para a gente multiplicar, para a gente investir. Isso é errado porque se você está numa fase de construção patrimonial, você investir muitas vezes o pouco que você ganha e o muito que você gasta e não sobra nada, não vai te fazer ficar rico e ser próspero profissionalmente falando. O que você deveria fazer é observar que existe uma renda, observar que existem gastos sim, observar que existem estratégias que você vai multiplicar e vai investir via produtos financeiros, mas observar que existe um componente que tem que andar lado a lado a isso, que é como eu vou utilizar parte do meu salário para gerar riqueza. Gerar riqueza significa como eu serei um profissional cada vez mais relevante ou dentro da minha empresa, ou como eu vou criar um negócio que vai me deixar milionário, ou um negócio que vai me fazer aposentar antes dos 50. Que habilidade eu preciso ter para ser uma pessoa que tenha um custo altíssimo, a minha hora seja muito alta. Então foque em deixar uma parte do seu salário para atitudes como essa. Outro exemplo, com que pessoas eu acredito que eu devo me conectar, eventos, parcerias, palestras que vão me levar a outro nível. Isso custa. Pode custar dinheiro ou não, mas quando custar dinheiro, isso tem que ser mapeado dentro do seu salário. Então a primeira dica aqui nesse aspecto profissional é enxergue o seu dinheiro, o seu salário, a sua renda dessa forma que você está vendo aí. A segunda microatitude é muito simples. As redes sociais querem te derrubar. Cada vez mais as redes sociais querem que você fique mais tempo nela, que você consuma mais conteúdo. E cá pra nós, grande parte dos conteúdos que todo mundo gosta tem muita coisa que muitas vezes não agrega. O que eu quero te passar aqui não é para você parar de consumir rede social, mas eu quero que você seja mais seletivo com o que você consome, começando pelas pessoas que você segue. Será que você segue pessoas que focam em desenvolvimento e crescimento pessoal e que vão te agregar em algum conhecimento? Ou será que você só segue pessoas que querem falar da vida delas, falar fofoca e outras coisas mais? Será que essa balança tá pesando mais para esse lado ou para esse lado? Você precisa fazer isso. E consumir rede social é muito importante, sendo feito de forma seletiva. Dentro da parte profissional ainda, uma coisa que você tem que ter com toda certeza para o seu ano ser muito bom é criação de rotinas. Super simples. Se você tem o Google Agenda ou tem uma agenda virtual que você pode colocar todas as suas atividades, sejam atividades profissionais, preciso fazer reunião com o fulano, ou atividades pessoais, preciso ir na academia, preciso ir no supermercado. Por que isso é importante? Criação de rotinas faz com que você entenda exatamente o que você tem que fazer. Você não fica perdido e principalmente faz com que você celebre os bons resultados que você teve durante uma semana. Quer um exemplo? Muitas vezes você fica focado somente em chegar numa meta do tipo, quero faturar tantos R$1.000, ou quero vender para tal pessoa. Só que você esquece muitas vezes das atividades que você teve que fazer para isso acontecer. Se você vê uma agenda durante uma semana e vê que você não faturou nada, mas que você fez 4 reuniões, que você participou de 2 eventos, que você se conectou com 2 pessoas novas, isso é muito positivo. Quando você não tem uma agenda, querendo ou não, no nosso cérebro, ele tenta sempre esconder e tenta sempre nos levar para o caminho mais rápido, o atalho mais rápido, que é, se você não faturou, você está errado. Por isso, faça uma rotina, seja numa agenda, seja numa planilha, seja num calendário virtual ou um calendário físico. Isso vai te dar muito mais consciência e muito mais tranquilidade para que o seu lado profissional decole em 2024. Paralelamente a isso, eu ouvi uma frase muito legal do Pablo Marçal num podcast que disse o seguinte: a empresa dele não tem metas. A empresa dele basicamente foca em colocar energia nos projetos. Por quê? Porque ele acredita que a meta é um piso. Um piso no seguinte sentido: se você quer faturar R$20.000, psicologicamente falando, grande parte das pessoas, quando atinge esse valor, talvez não fica muito incentivada, motivada a ultrapassar essa barreira. Metas específicas são interessantes até certo ponto? Sim. Não estou dizendo que você não tem que ter metas. Novamente, o intuito desse vídeo é faça as coisas da forma mais flexível e teste. 2024 é o ano do teste. Por isso, a dica é, coloque energia em todos os projetos que você vai fazer. Por quê? Lá na frente você pode ter um resultado muito maior do que se você tivesse estipulado isso através de uma meta. Se está fazendo sentido esse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. É muito importante entender que você está gostando através dessas atitudes para mais pessoas observarem. O terceiro P refere-se ao pessoal. Quais estratégias, habilidades ou atitudes mentais, técnicas você precisa ter para levar todo esse plano e carregar todo esse profissional ao longo de 2024? A primeira microatitude é tenha controle emocional. E para isso eu vou compartilhar com você um livro que eu comecei a ler e que pode te ajudar bastante. Não sei se você já ouviu falar, mas
mas o livro é Diário Estoico. Esse livro é um livro que ele contém aí 366 páginas e cada dia do ano existe aí uma informação que pode ser útil para você. Nessas informações eles falam sobre diversos temas relacionados ao estoicismo. Vitor, o que é o estoicismo? Vou falar bem rapidamente para você. É uma filosofia que basicamente ela diz que a gente tem que focar no que a gente tem controle. Não adianta a gente lamentar, a gente chorar pelo leite derramado sobre coisas que a gente não tem controle, porque isso drena a nossa mente e isso cada vez mais diminui a nossa capacidade criativa. Portanto, ele fala basicamente sobre esses aspectos. Então, todo dia eu leio uma página do dia, fala sobre esses temas e, querendo ou não, traz um pouco mais de tranquilidade e principalmente um pouco mais de compreensão sobre o meu aspecto mental. O intuito é você entender como você funciona, como seus pensamentos funcionam, como a sua engrenagem funciona. Eu não gosto de falar dominar os pensamentos nessa microatitude porque eu acho que é muito pesado e isso pode te gerar uma pressão, como eu falei, desnecessária. Portanto, entenda quais são os seus pensamentos, entenda quais são as suas reações ao que acontece na sua vida, não só profissional quanto pessoal. A segunda microatitude dentro do P de pessoal é relacionamento. Faça com que o seu parceiro ou a sua parceira visualize objetivos de crescimento junto com você. E para isso, vai uma mini dica aqui que é: faça uma conta conjunta com o seu parceiro ou com a sua parceira. Estabeleça que vocês vão guardar aí algum dinheiro todos os meses, cada um de vocês, e no final do ano me conta o que vai acontecer. Tenho certeza que você vai ter não só mais dinheiro no bolso, mas principalmente vai ter um relacionamento muito mais sólido da parte financeira, obviamente, existem outras áreas, mas a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo vai observar de uma forma diferente o relacionamento de vocês e certamente vai ter mais maturidade envolvida nisso. Conviva com riscos. Riscos são inerentes à vida do ser humano. Quando você sai de casa, você toma risco. Quando você nasceu, você tomou o risco. A diferença de uma pessoa que é bem-sucedida de uma pessoa que não é que essa pessoa escolhe qual é o tipo de risco que ela quer correr. A pessoa que não é bem sucedida, ela não escolhe o tipo de risco que ela quer correr porque ela fica na zona de conforto. Para 2024, você tem que correr riscos, só que de forma controlada. O que significa isso? Você não vai à torta e à direita sair fazendo coisas aí super arriscadas que podem te fazer ficar no 0 a 0 com seu dinheiro, ou que podem te custar um relacionamento, ou qualquer outra coisa. Você vai correr riscos controlados no sentido de escolher quais são as batalhas que você quer correr. E para 2024 ser interessante, escolhe umas batalhas mais apimentadas, sabe? Faz uma coisa ali diferente, escolhe um negócio diferente, mas que, de novo, não vai atrapalhar e não vai fazer com que você tenha o risco da ruína, de perder tudo. E por último, busque momentos de celebração. 2024 tem que ser um ano para você celebrar pequenas vitórias ou grandes vitórias. 2024 tem que ser um ano para você testar, para você colocar as coisas para rodar e depois descobrir se deu certo ou não e fazer os devidos ajustes. Celebrações têm que existir, o ano não precisa ser pesado. Eu vi muitos vídeos falando sobre 2024, como criar metas, e sempre a gente tem uma questão que é relativa a colocar tudo num papel, número, toda aquela coisa mirabolante que, de novo, pode gerar uma pressão desnecessária em você. Siga esse método dos 3 P's, coloque isso num papel, nessas áreas que você tem que passar, não só de forma mental, mas de forma técnica, para que o seu 2024 seja muito próspero, não só nos seus investimentos com plano financeiro, na sua parte pessoal e na sua parte profissional. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e de dar o like. Até a próxima!